Carnaval, o expositor das obras da carne. Introdução. Através deste estudo, descobrir-se-á a verdadeira origem do Carnaval, além de seus aspectos religiosos, qual o impacto tem causado atualmente no ser humano, na família e na sociedade. O apóstolo Paulo escreveu: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:6. Mostrar-se-á com veemência que a noiva eleita, a Igreja de Cristo no mundo, segundo João 1, ama a verdade e mantém-se pura diante desta geração, a pior de todos os tempos. Nos dias desse festival. Por conta disso, ela não quebra a aliança feita com o Senhor Jesus, seu noivo, o amado, Colossenses 1:22 e Efésios 1:6, pois o aguarda em santidade. O Carnaval faz parte do sistema de coisas que Satanás tem ludibriado e se apoderado da humanidade, pelo qual oferece folia e prazer passageiros, mas os conduz, em troca disso, para o tormento eterno. A origem do Carnaval. A origem do Carnaval vem de manifestações populares que ocorriam na antiga Roma durante as Saturnálias, que eram festas em honra ao deus Saturno, mas na verdade Baco e Momo é que dividiam as honras no festejo, que aconteciam nos meses de novembro e dezembro. O Carnaval surgiu, assim, como uma festa de rua. Durante as comemorações, em Roma, acontecia uma aparente quebra de hierarquia da sociedade, já que escravos, filósofos, populares e tribunos se misturavam em praça pública. Não era raro ocorrerem verdadeiras bacanais, que eram festas em honra de Baco. No século XV, tais festas foram incorporadas ao calendário da Igreja Romana, sendo oficializadas como as comemorações que antecipam a abstinência de carne requerida pela Quaresma. Finalmente, as autoridades eclesiásticas conseguiram restringir tais celebrações aos 3 dias que antecedem a quarta-feira de cinzas. Os italianos, então, passaram a chamar aos festejos Carnevale, sugerindo que nesses dias se podia usar e abusar da carne, porque depois viria um período de abstinência. Estava decretada a folia carnal. O Carnaval foi introduzido no Brasil pelos portugueses, que o chamavam intrudo. Tomou um aspecto singular, ao assimilar elementos locais, principalmente oriundos da cultura negra da Bahia e do Rio de Janeiro, como o samba. Dentre as diversas manifestações do Carnaval no Brasil, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e os blocos baianos, com o acompanhamento de trios elétricos, são, sem dúvida, o ponto alto da festa. As primeiras escolas de samba surgiram no início da década de 1930, de comunidades humildes da periferia da cidade, como a Estação 1ª de Mangueira. Os bailes de salão, com seus desfiles de fantasias e marchinhas carnavalescas, perderam o atrativo e, consequentemente o interesse, em razão dos carnavais de rua que, para as pessoas, soaram cada vez mais animados. No Recife e em Olinda, os blocos percorrem diversos bairros da cidade, dançando frevo. A partir da década de 1950 e até hoje, o Carnaval tem sido a maior manifestação de cultura popular do Brasil. O significado do termo Carnaval. A palavra Carnaval é proveniente do latim carnivale. Adeus carne. Pelo italiano Carnevale, terça-feira gorda, pelo francês Carnaval, carnaval. Conquanto o termo Carnaval tem a ver com o abuso de carne na terça-feira gorda, dado que o romanismo restringiu o Carnaval para 3 dias antes da Quaresma, e após esses dias vinha o adeus carne. Tempo de abstinência de alimentar-se de carne. Hoje em dia, a expressão carne, pertinente a essa farrona, possui uma gama maior de sentidos. Para ser sincero,
Se naquela época a carne não possuía o sentido que lhe aplicaram, quanto mais agora. A palavra carne possui vários significados na Bíblia Sagrada. Pode, portanto, significar debilidade física, Gálatas 4:13, o pecado, Gálatas 5:24, os desejos de pecar, Romanos 8:7-8, e ao corpo, o ser humano em sua totalidade, Gênesis 6:3, Romanos 1:3, Atos 2:17. No Carnaval, o sentido mais exato e que condiz com a atualidade é carne como pecados e desejos de pecar. Todas as obras da carne fazem-se presentes no Carnaval. Carnaval incontestavelmente é uma só palavra, que determina 3 dias de farra, mas possui em seu bojo todas as obras carnais, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. De certo que o Carnaval é a festa da carne dos dias atuais, a verdadeira folia carnal, a farrona da carne. É a exaltação ao modo pecaminoso e a degradação do homem sem Deus. Quem se conluia com o Carnaval está longe do Senhor, e jamais habitará com ele. A posição da Igreja de Deus perante o Carnaval. A Igreja de Cristo na Terra aparta-se do Carnaval. A palavra igreja, no grego, é eclésia, os chamados para fora. O mais importante na estrutura da Igreja, e que lhe dá a razão de ser e existir, é que ela seja realmente constituída de um povo que, de acordo com as palavras de Jesus, tenha sido tirado do mundo. João 15:19. A verdadeira Igreja de Cristo é pura, reta, imaculada, sem manchas nem rugas. Efésios 5:27. Ou seja, completamente separada de todas as práticas contrárias ao Altíssimo, e à palavra, ao modo de viver e à fé. Por isso, é neste mundo a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 1 Pedro 2:9. Ela é santa em toda maneira de viver. 1 Pedro 1:15. De sorte que a vida de Jesus se manifesta no corpo de cada membro da Igreja de Deus. 2 Coríntios 4:10. Para que em tudo seja irrepreensível e sincero, Filho de Deus inculpável em meio a uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece como astro no mundo. Filipenses 2:15. Por isso, pode testemunhar: Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Logo, perante a Igreja, o Carnaval perde as forças, é reduzido a cinzas, porque ela é exclusivamente noiva de Cristo. Virgem imaculada, e não se compromete nem faz alianças com o estilo de vida e as diversões carnais deste mundo. Tu és formosa, e em ti não há mancha. Veja 2 Coríntios 11:2. O papel do catolicismo romano no Carnaval. Com efeito, como visto acima, o Carnaval transportou-se para o começo do ano por causa da Igreja de Roma, que o anexou no calendário cristão, antes da Quaresma. Apenas no século XV, provavelmente movido pelo sucesso popular da festa, o Papa Paulo II a incorporou no calendário cristão. Aliás, Paulo II foi mais longe, chegando a patrocinar toda uma rica celebração antes do advento da Quaresma. Não apenas o Carnaval popular foi organizado pelos papas. Paulo IV promoveu uma terça-feira gorda, um lauto abundante e magnífico e jantar onde compareceu o Sacro Colégio Romano, e o festim regado a vinho,
pôde ser considerado uma das primitivas celebrações em salão fechado. Além de o catolicismo romano ter exercido o seu domínio opressor sobre centenas de milhões que estão sendo desencaminhados por suas falsas doutrinas, tais como a infalibilidade papal, o purgatório, a Eucaristia, o rosário, o culto aos mortos, o culto a Maria, ele ainda absorveu deliberadamente a festa do Carnaval. Sendo assim, a Igreja Católica Romana se autorrevela, na própria história, como a mãe das prostituições em doutrinas falsas e abominações da terra, Apocalipse 17:5, porquanto intencionou proliferar festas e ídolos pagãos no cristianismo, e, ainda por cima, fez descer goela abaixo dos reinos, povos, tribos e nações por todos esses anos. Ora, isso não é nítido. A Bíblia diz, de quanto maior castigo, cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10:29. Tocando esse barco, a cúria romana está eternamente reservada à negrura das trevas. Judas 13. Denominações evangélicas no Carnaval. Muitas denominações evangélicas saem em blocos de carnaval sob o falso pretexto de evangelizar. O Todo-Poderoso Jesus Cristo garantiu à igreja em Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras, do contrário, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2:5. Castiçal, no texto, simboliza a Igreja de Cristo, a totalidade dos salvos em todo o mundo. Apocalipse 1:20. Quando o Senhor diz que tirará o castiçal, significa que arrancará dos tais, condição de igreja dele, de participantes do corpo de Cristo. Ou seja, qualquer que se enlaçar com os costumes deste mundo e abraçar a pós-modernidade, o relativismo, o nada a ver, o politicamente correto, certamente, perderá a condição de igreja do Senhor. As mãos do Filho de Deus tirarão os iníquos da congregação dos justos, a Igreja de Jesus, a nação santa, o povo posto para fora do mundo enganador. João 17:14, Salmo 5:6. Para fazer parte da Igreja de Deus é necessário apartar-se da imundícia dos povos, seja cultural, seja comportamental, seja religiosa, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6:17-8. Denominações que saem em blocos carnavalescos, em meio de todas as obras da carne. Gálatas 5:19-21. Adoração a ídolos, personificação de demônios, exposição da nudez, prostituição, adultério, fornicação, brigas e rixas, idolatria, feitiçarias, músicas seculares, glutonarias, bebedeiras, absolutamente, não são a Igreja de Deus. Todavia, são clubes de amigos, clubes religiosos, sociedades de entretenimentos, sociedades religiosas, centros de diversão, convívio social e religioso. Pois o eterno Deus arrancou o castiçal deles, por não se arrependerem de suas práticas mundanas, pecaminosas, dissolutas. O carnaval é culto aos demônios. Da Roma antiga, as Saturnálias, as manifestações populares e festivais em honra a Baco, a Momo e a Saturno são o estupim do atual carnaval. Comilanças, bebedeiras, orgias sexuais, êxtase, fervor espiritual e devoção a ídolos, ocorriam nesses festejos, geralmente no final do ano. Sabe-se, ao certo, que o principal louvado era Saturno, porém, as festividades eram divididas com Baco e Momo. Na realidade,
Todos estes eram ídolos pagãos, deuses falsos de povos sem o conhecimento do único e verdadeiro Deus. Eilos. Baco é o mesmo Deus, Dionísio dos gregos, filho de Júpiter, e Semele. É o Deus do vinho da embriaguez, da fertilidade e da alegria. Momo, entre os romanos, é o Deus da alegria e dos festejos, cujo foi expulso do Olimpo, habitação dos deuses, devido à sua irreverência. Saturno, o mesmo Cronos, para os gregos. Era um dos titãs, filho do céu e da terra. Com uma foice mutilou o pai, tomando o poder entre os deuses. Foi destronado, por sua vez, por seu filho Júpiter. Nas Saturnalhas, o soldado mais bonito era escolhido a fim de ser o rei Momo. No final das comemorações, o eleito era sacrificado no altar dedicado a Saturno. Segundo a palavra de Deus, qualquer coisa que tomar o primeiro lugar do grande Deus no coração do homem será reputado como ídolo. Colossenses 3:5. Baco, Momo, Saturno e quaisquer outros deuses entram nessa classificação, já que tomam a exclusividade, a adoração e a devoção ao Santo de Israel, o único e verdadeiro Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus verdadeiro. Isaías 45:5. Esses e outros são, no entanto, ídolos, deuses falsos. Conseguintemente, os ídolos não têm sentidos, porque não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Salmo 115:4, Deuteronômio 4:28. Os ídolos são imotos, não se movem de maneira alguma, por isso, não andam nem se mexem. Salmo 115:7. Os ídolos são impotentes, pois nada podem fazer. Jeremias 10:5. Isaías 45:20. Os ídolos são enganadores, porque torcem a imagem de Deus. Jeremias 10:15. Romanos 1:22-23. O Santíssimo Deus condena fortemente a idolatria. Deuteronômio 5:7-9. Os ídolos são falsos e vãos. 1 Coríntios 10:19-20. Jeremias 10:5-15. Há um demônio por trás de cada ídolo. Ezequiel 8:3. Levítico 17:7. Apocalipse 9:20. Logo, os ídolos representam os demônios. 1 Coríntios 10:19-21. Porventura, nos dias de hoje, não é o carnaval desde sua origem, a continuação dos cultos e oferendas a falsos deuses de Saturno, Baco e Momo? Imagine, Saturno era um ídolo tão diabólico que lhe sacrificavam vidas humanas no altar, como a personificação da vergonha e do ridículo deus Momo. O Deus da Bíblia repugna taxativamente esses atos horripilantes, infames, sem amor nem misericórdia, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhe um laço, de mais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos. Salmo 106, 37 e 38. No carnaval, há danças, rituais, bebedeiras, orgias sexuais, exposição da nudez, adultério, prostituição, sexo descompromissado, isto é, encontro de solteiros ou não tão somente para o prazer sexual, e nada mais, chamado também de ficar, sexo sem compromisso ou sexo descomprometido, iguais aos dos dias da antiga Roma, de sorte que aqueles que dão oferendas a outros deuses, sacrificam aos demônios. Veja Deuteronômio 32, 16, 17. A figura do rei Momo ainda prossegue no carnaval. Coincidência? Não, é prosseguimento dos cultos aos demônios mesmo. Consoante o mapa profético do tempo do fim, festas oriundas do paganismo estão sendo ressurgidas nos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus, nas quais os homens comem glutonaria, bebedeiras, alcoolismo, e dão-se em casamento,
Pecados sexuais, Mateus 24:38, 2 Pedro 2:13. Os que se entregam a elas, com certeza, comem com voracidade os manjares de Satanás, atirados à humanidade. O diabo cegou os homens, 2 Coríntios 4:4, e através do carnaval estão o servindo. Por conseguinte, rejeitar o carnaval é crer que Deus é o único Senhor, o único que merece toda a glória, o único dominador, o único Salvador, que exige exclusividade na adoração e santidade. Marcos 12, 29 e 30, 1 Timóteo 1:17, Judas 1:24-25, Isaías 42:8. O Senhor exige pureza comportamental e doutrinária, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, nos quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim, a Cristo, Efésios 4:17 e 20. Em suma, a única coisa que aconteceu foi que os ídolos mudaram de nome, mas todo o sistema pagão e idolátrico que antes existia nas Saturnalhas perduram fortemente hoje no Carnaval. O Altíssimo não mudou. E continua condenando o Carnaval. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me dão prazer. Amós 5:21. Os males do Carnaval. Ver-se-á que jamais um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus pode participar e consentir com o Carnaval. A posição do salvo sempre é protestar contra as trevas espalhadas pelo Carnaval, e dissipá-las pelas armas da luz lhe confiadas por Cristo Jesus, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas, antes, condenai-as. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Efésios 5:11, Romanos 13:11. A exposição da nudez e os pecados sexuais. O ponto alto do Carnaval é a demonstração às claras da nudez, uma real apelação ao sexo. Muitos desfilam totalmente nus, outros apenas usam tapa-sexos, inúmeros pintam o corpo, mas deixam as vergonhas à mostra. Por exemplo, no Carnaval de 2015, carros alegóricos saíram na Sapucaí, no Rio de Janeiro, com componentes nus e seminus se agarrando. Já outros fizeram referências a motéis, onde várias pessoas ficavam em camas se envolvendo em orgias sexuais. Tais referências à nudez e ao sexo tinham o objetivo de despertar a libido do público. Sem sombra de dúvida, a exibição da nudez no Carnaval é para promover a imoralidade, a lascívia, a promiscuidade e a depravação sexual. À vista de todos, corpos nus e seminus a desfilar servem como convite ao adultério, à prostituição, à fornicação, ao sexo descomprometido, à excitação sexual descontrolada pelo próximo, à suruba, à pedofilia, à masturbação, etc. E quantos não caem e entram numa destruição em suas vidas? O Altíssimo não fez o corpo para ser usado dessa forma. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 13 e 18. Não adulterarás. Romanos 13, 9. Aqueles que assim procedem, usando o seu corpo para devassidão sexual, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. E os tais não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 21. O corpo deve ser honrado em todas as áreas, cada um saiba possuir o seu vaso, corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. Nunca foi da vontade de Deus a exposição da nudez,
pois, as escâncaras, é uma porta aberta para a luxúria e a cobiça, entre outros pecados, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, filhos de maldição, segundo Pedro 2,14. Por conta disso, Adão e Eva fizeram para si aventais para cobrirem a nudez depois do pecado, Gênesis 3,7. Entretanto, o Senhor fez roupas e os vestiu por completo, Gênesis 3,21. O gadareno, quando possuído por legião de demônios, andava nu, Lucas 8,27. Porém, uma vez que foi liberto pelo Senhor Jesus, passou a vestir-se com decência, Lucas 8,35, Marcos 5,15. O conselho de Cristo é que não apareça a vergonha da nudez, Apocalipse 3,18, e haja o uso de trajes honestos, com pudor e compostura, 1 Timóteo 2,9. O lança-perfume e o uso de outras drogas. Lança-perfume é uma bisnaga de vidro ou de metal na qual há líquido perfumado sob pressão, usada no carnaval, embora no Brasil, os lança-perfumes estejam proibidos por lei desde 1961. Ele é uma das armas preferidas do carnaval. Quantos ainda não o inalam pelo carnaval afora? Ele, em companhia de outras drogas, maconha, cocaína, crack, heroína, êxtase, cigarro, não são usados em grande escala, nos dias da folia? Dentre os males produzidos pelas drogas, haja vistos do lança-perfume, visto que apareceu no Carnaval de 1904, sendo incorporado nos festivais carnavalescos de todo o Brasil. O lança-perfume acelera a frequência cardíaca, podendo chegar até 180 batimentos por minuto, destrói as células do cérebro e pode levar o usuário a ter desmaios ou vômitos e principalmente o enfraquecimento dos ossos. Os efeitos dessa droga podem variar de acordo com a quantidade inalada pelo usuário. O lança-perfume age no sistema nervoso central e causa desde um pequeno zumbido até fortes alucinações que se iniciam segundos após a inalação e dura até minutos. Eis aí o legado do carnaval, a droga lança-perfume. A Bíblia ordena o homem glorificar a Deus em seu corpo e purificar-se das imundícias da carne, 1 Coríntios 6,20, 2 Coríntios 7,1. Todos os membros do corpo humano devem ser usados para honrar o Criador, de modo que isso lhe é impossível quando absorve lança-perfume ou quaisquer outras drogas, pois conscientemente se autodestrói com substâncias tóxicas que embotam os sentidos, quando agem sobre o sistema nervoso, causando confusão, inconsciência, males e morte. Falo como homem, pela fraqueza de vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 6,19. A Escritura diz, e os outros homens não se arrependeram das suas feitiçarias. Apocalipse 9:20 e 21. Neste texto, feitiçarias inclui drogas, pois o termo deriva do original farmaqueia, que a princípio se referia a drogas curativas usadas em práticas usadas em mágicas e encantamentos. Igualmente, quando no último capítulo do Apocalipse são mencionados os que ficarão de resto na vinda do Senhor, vemos entre eles os chamados feiticeiros, Apocalipse 22:15. A palavra traduzida é o termo farmaqueia, que além de magia, ocultismo e bruxaria significa os que são encantados por drogas. Isso é um sinal importante, pois um dos maiores problemas do nosso tempo, em várias partes do mundo, é o uso de diferentes tipos de drogas entorpecentes. Portanto, os que usam drogas não têm a eterna salvação, porque todos os que as ocultas produzem, consomem e traficam drogas, acham-se inclusos no pecado de feitiçaria. O uso de drogas tem muito a ver com a insatisfação espiritual. Sem Deus e sem paz neste mundo, o homem procura satisfazer a alma,
utilizando substâncias que logo o levarão à morte física e à perdição eterna. As bebidas alcoólicas. Nos dias do Carnaval, há um aumento sem precedentes no consumo de bebidas alcoólicas. Se um tipo de bebida já faz mal, imagine a mistura de outras em vários dias seguidos, tais como cerveja, vinho, cachaça, conhaque, vodka, uísque, etc. Essas combinações atacam facilmente o organismo e destroem as células do cérebro. A bebedeira causa sérios danos físicos, psíquicos e sociais, também provoca vários níveis de depressão do sistema nervoso central e alterações do comportamento. Sem falar nas enfermidades que causam, consumando a morte. De fato, a bebedice anda de mãos dadas com o carnaval, um não vive sem o outro. Descaradamente, os foliões não bebem com a desculpa de inibir frustrações ou extravasar alegrias, mas, sim, porque o script do carnaval o pede. A bebedeira é a alma do carnaval, o combustível da manifestação exterior da farra. Conforme a palavra de Deus, a bebida alcoólica destrói a vida, e quem for levado por ela se perderá. Provérbio 20:1. Aquele que se comporta com decência jamais se entregará às bebedeiras. Romanos 13:13. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6:10. Bebedice é obra da carne, e aquele que cai nesse erro não tem parte na vida eterna. Gálatas 5:20-21. A Bíblia também condena a embriaguez, Efésios 5:18, de sorte que o salvo por Jesus jamais carregará seu coração de embriaguez, Lucas 21:34. É a vontade do Altíssimo tirar o álcool dos ébrios, aqueles que se embriagam com frequência, ou que são propensos à bebida, Joel 1:5. Além de arrancar todos os sentidos, as bebidas alcoólicas afetam drasticamente aqueles que a tomam, fazendo-os capachos do diabo. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti, quando despertarei. Aí então beberei outra vez. Provérbios 23:29-35. Na ceia, o Senhor Jesus e os apóstolos tomaram o fruto da videira, Marcos 14:25. E por que Cristo procedeu desse modo? Ele não podia ir contra a sua palavra, que condena a ingestão do álcool. O fiel ao Senhor não tomará bebida alcoólica de forma alguma, nem mesmo socialmente, pois ela o faz violar e agir contra a própria consciência. Romanos 14:22-23, fazendo com que um abismo chame o outro abismo. Salmo 42:7. O cristão faz tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Por acaso, o álcool é para a glória de Deus? Incentivo ao sexo sem compromisso. O Dia noticiou que, no Carnaval de 2016, o Ministério da Saúde lançou a campanha Deixe a Camisinha Entrar na Festa, para distribuição de 5 milhões de preservativos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Salvador e Minas Gerais. Embora o governo faça a fim de reduzir as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, condiloma acumulado, verruga genital, sífilis, clamídia,
gonorreia, cancro mole e cancro duro, doença inflamatória pélvica, tricomoníase, uretrite. A realidade é que também incentiva o sexo descomprometido, a fornicação, adultério, prostituição, etc., visto que todo esse mal pode ser banido de uma só vez, se ele ensinar, segundo a Bíblia Sagrada, que o sexo apenas deve ser feito dentro do casamento, entre um homem e uma mulher, mas, por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher, e cada uma mulher tem o seu próprio marido, demais, se são solteiros ou viúvos e não podem se conter, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. 1 Coríntios 7:2-9. Tudo que for oposto a essa visão é contrário à vontade do Deus da Bíblia. Seja honrado o matrimônio por todos, e seja o leito sem mácula, pois, aos fornicários e adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13:4, tradução brasileira. O cristianismo ajudou a preservar a família como unidade básica da sociedade. Impediu que milhões fossem contaminados por doenças sexualmente transmissíveis e evitou muita infelicidade por parte daqueles que obedecem aos ensinamentos bíblicos. Por isso, a Bíblia mostra o sexo como sagrado somente dentro do casamento, e até mesmo a concepção de vida deve ser santa. Essa ética, portanto, condena o sexo antes do casamento, fornicação, o adultério, o estupro, a homossexualidade, a bestialidade, o incesto e a pornografia. Esses padrões foram dados pelo Criador deste universo, o Criador de todos nós. Ignoramos esses padrões para o nosso próprio risco, temporal ou eterno. Enquanto os governos deixarem os mandamentos do Senhor Jesus e os colocarem para fora de seus países, nada, absolutamente nada refreará o avanço de toda sorte de males, já que eles deram as costas ao eterno Deus. Abstenham-se das contaminações, da prostituição, da fornicação, destas coisas fareis bem se vos guardardes. Atos 15, 20 e 29. Distribuir preservativos não diminuirá o avanço das doenças venéreas na sociedade. Ao contrário, resume-se que o carnaval, nos 3 dias de folia, com toda a sua depravação sexual e com as suas escancaradas propagandas que estimulam o sexo, a deixar homens e mulheres à flor da pele para um sexo sem compromisso, é o antro das doenças sexualmente transmissíveis. A perda do sono. São 3 dias de folia no carnaval. Danças, apresentações, sexo sem compromisso, bebedeiras, uso de drogas embaralham-se nesse festival. A farra é esperada o ano inteiro, de maneira que os foliões não querem perder um dia sequer. Por isso, a maioria dos farristas se intoxica para não sentir sono e desfrutar do carnaval. Milhares tomam anfetaminas, dentre as quais rebite, bolinhas, êxtase, drogas estimulantes da atividade do sistema nervoso central, que fazem o cérebro trabalhar mais depressa, deixando mais aceso, ligado, sem descanso, esperto, elétrico. Ou, então, as constantes atividades do script do carnaval não dão tempo aos foliões de dormir, logo comemoram a farrona da carne desenfreadamente. Entretanto, a perda de sono gera terríveis danos à saúde. Se um ser humano delirando do sono e for privado, experimenta alucinações, podendo entrar em coma e às vezes até morrer. Durante o sono, o corpo relaxa, e a maior parte da atividade orgânica é reduzida, a atividade cerebral, a pressão sanguínea, a temperatura do corpo, o batimento cardíaco e a respiração. O sono é essencial para a saúde e a vida. Eis alguns males à saúde provenientes da perda do sono ou de noites mal dormidas. 1. Alteração de humor. 2. Déficit de atenção, memória e raciocínio. 3. Baixo rendimento imunológico. 4. Obesidade e diabetes. 5.
hipertensão e doenças do coração, e 6. Prejuízo ao intercurso sexual. Infere-se que os farristas, devido à perda de sono, destroem-se a si mesmos nos 3 dias de carnaval, obtendo tais malefícios em sua saúde. E, concernente a isso, retraem, ainda, a ira do Senhor, por agirem intencionalmente para a satisfação dos prazeres carnais. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3,17. Será que essa é a vontade do Deus Altíssimo, o Criador do ser humano? Não. Sua palavra esclarece: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo 3,5. Quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Provérbio 3,24. Doce é o sono do trabalhador. Eclesiastes 5,12. Não é o carnaval uma manifestação cultural do Brasil? Não devemos respeitar as culturas? Tais perguntas, atualmente, são feitas por inúmeros crentes pastores, querendo dar apoio ao carnaval. Na cabeça deles, pode-se celebrar o carnaval de uma maneira evangélica. Contrariamente, um pastor e escritor disse: o evangelho nunca é hóspede da cultura, mas sempre seu juiz e redentor. Neste sentido, o evangelho é o agente transformador de quaisquer culturas, pois com amor, retidão e justiça as adequará às verdades eternas do Santíssimo Deus. Por isso, nunca se reduzirá a nenhuma cultura. Não vos conformeis com este mundo, sistema contrário a Cristo, século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A Igreja deve influenciar o mundo para o bem, e nunca ser influenciada pelo mundo para o mal. Não vos conformeis significa não se ajustar, amoldar, adequar às filosofias, à psicologia, aos anseios, aos governos, às culturas, à falsa moralidade, ao relativismo, ao politicamente correto, à ciência, às artes, às diversões, à medicina, à educação, etc., que se opuserem aos padrões requeridos pelo Eterno à humanidade. 1 João 2,15-16, Tiago 4,4. O intuito do Filho de Deus é que o Espírito opere a transformação da mente do interior do ser humano. 2 Coríntios 3,18. Somente esta erradicará o modelo mundano atual. Ante tudo isso, como visto acima, não há como unir o Evangelho com a festa da carne, pois um se opõe ao outro. Logo, jamais a Igreja de Deus terá parte na cultura diabólica do carnaval, que abraça a idolatria, desde seus primórdios, o sexo sem compromisso, os pecados sexuais, as bebedeiras, a exposição da nudez, o uso de drogas, etc. Enfim, diz o Todo-Poderoso: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Não é o carnaval uma manifestação cultural do Brasil? Não devemos respeitar as culturas? Tais perguntas, atualmente, são feitas por inúmeros crentes pastores, querendo dar apoio ao carnaval. Na cabeça deles, pode-se celebrar o carnaval de uma maneira evangélica. Contrariamente, um pastor e escritor disse: o evangelho nunca é hóspede da cultura, mas sempre seu juiz e redentor. Neste sentido, o evangelho é o agente transformador de quaisquer culturas, pois com amor, retidão e justiça as adequará às verdades eternas do Santíssimo Deus. Por isso, nunca se reduzirá a nenhuma cultura. Não vos conformeis com este mundo, sistema contrário a Cristo, século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Romanos 12:2. A Igreja deve influenciar o mundo para o bem, e nunca ser influenciada pelo mundo para o mal. Não vos conformeis, significa não se ajustar, amoldar, adequar, às filosofias, à psicologia, aos anseios, aos governos, às culturas, à falsa moralidade, ao relativismo, ao politicamente correto, à ciência, às artes, às diversões, à medicina, à educação, etc., que se opuserem aos padrões requeridos pelo Eterno à humanidade. 1 João 2:15-16, Tiago 4:4. O intuito do Filho de Deus é que o Espírito opere a transformação da mente do interior do ser humano. 2 Coríntios 3:18, somente esta erradicará o modelo mundano atual. Ante tudo isso, como visto acima, não há como unir o Evangelho com a festa da carne, pois um se opõe ao outro. Logo, jamais a Igreja de Deus terá parte na cultura diabólica do carnaval, que abraça a idolatria, desde seus primórdios, o sexo sem compromisso, os pecados sexuais, as bebedeiras, a exposição da nudez, o uso de drogas, etc. Enfim, diz o Todo-Poderoso, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16.